coisa mais linda que existe nesse mundo, meu amor. Gente, que alegria estar mais uma vez com vocês aqui, hein? Hoje vamos lá para mais um dia da nossa leitura bíblica. Estou muito feliz e, bom, não quero enrolar muito. Se você puder se inscrever aqui, vai ajudar bastante o avanço do canal. E vamos logo para o assunto, tá, gente? Bom, a nossa leitura de hoje é no livro de Êxodo, tá? Nós vamos trabalhar aqui com um texto que vai do capítulo 14 de Êxodo até o capítulo 20, no versículo 19, beleza? Bom, o livro de Êxodo então significa saída, narra essa trajetória do povo saindo do Egito, onde eles estavam presos como escravos, e indo em direção à terra prometida que Deus tinha dado aos seus antepassados, né, e prometido ao seu povo. Então, o que vai acontecer? A partir do capítulo 14, gente, a gente vai tratar já da saída do povo. Não sei se vocês lembram, teve as 10 pragas, né? Aquela história toda que vocês já conhecem. E aí o povo é libertado pelo faraó, só que o faraó solta eles e depois decide ir atrás e matar todo mundo no deserto, né? Eram mais de 1 milhão de pessoas. Era muita gente fugindo ao mesmo tempo. Então era um povo realmente. Cara, eu moro numa cidade de 80 mil habitantes. Penso que é 1 milhão de pessoas no deserto. É muita gente. E o faraó estava disposto com seu exército a matar a maioria dessas pessoas se fosse possível. Mas Deus cuida do seu povo e ele vai direcionando Moisés. Moisés, que foi o libertador do povo, se eu não me engano, Moisés significa libertador, né? Moisés foi um cara que ele era filho de hebreu, nasceu nesse contexto, mas ele foi criado pela filha do faraó. Então ele tinha cidadania egípcia, ele estudou com os melhores professores da época, ele teve tudo do bom e do melhor. Então ele era um grande intelectual e depois Deus o escolhe para guiar o seu povo quando ele presencia, né, algumas situações de abuso de autoridade ou de maus tratos, né, dos egípcios para com os hebreus que eram seus compatriotas, né? E eu gosto muito de entender um pouco sobre isso porque, gente, o Moisés, ele, assim, ele foi criado como egípcio. Ele usava maquiagem igual o povo lá, pintava o olho, ele falava a língua deles, usava a mesma roupa, ele tinha a mesma cultura deles. Então as pessoas se apegam tanto a coisas idiotas como, por exemplo, usos e costumes, sabe? Como se o que a gente veste, o contexto que a gente tá, ditasse quem a gente é. Quem dita o que a gente é o Senhor. Então a nossa relação com Deus está muito além do que a gente veste, do que a gente aparenta ser. É o que a gente sente, é o que a gente vive. Então, independente dos aspectos culturais, a nossa vida com Deus ela pode ser plenamente desenvolvida, à medida que a gente tem um coração que serve Ele. Então Moisés foi criado nesse contexto. Eu imagino que ele foi preparado por Deus mesmo, porque um cara que era muito inteligente foi preparado para ser um grande líder. E aí depois Moisés ele é o cara que ele vai romper com os egípcios para ajudar o seu povo. Então Moisés vai guiando esse povo foge, né? Foge não, é liberto do Egito. Inclusive tem um momento muito interessante aqui, gente, que é a primeira ceia que foi celebrada pelo povo, né? É interessante a gente pegar do capítulo 12, vai falar sobre a primeira Páscoa. E o pessoal meio que a Páscoa tem essa conotação, né, de libertação, de um momento onde Deus liberta o seu povo. Então, vamos dizer assim, a aliança com Deus é o que nos liberta, sabe, da escravidão, seja ela dos egípcios, seja ela do pecado, seja ela do que for. Enfim, aí continuando, o povo está no deserto, Deus vai dando as direções para Moisés. Aí vocês conhecem a história que vai abrir o mar, vai bater a pedra o pedaço de pau lá, esqueci o nome, gente. O cajado na rocha vai sair água. E aí vai acontecendo uma série de coisas onde Deus vai mostrando o seu cuidado com o povo. Então, basicamente, o que de Moisés tinha era uma palavra. Ele creu, foi e Deus fez o resto. E aí vão acontecendo diversos eventos. Então, o povo foge pelo Mar Vermelho no capítulo 14. Aí os hebreus vão lá e ficam super felizes, falam que Deus é maravilhoso. E aí eu quero colocar um aspecto interessante aqui, gente.
O grande problema dos israelitas, dos israelenses, dos hebreus, sempre foi a, como posso dizer, sempre foi o monoteísmo, não, o politeísmo. Sempre foi eles não dependerem única e exclusivamente de Deus, apesar de tudo que ele fez, e recorrerem a outros e falsos deuses. Então você vai ouvir na Bíblia, ler na Bíblia expressões como essa: você é o Deus dos deuses, nosso Deus, o Senhor é o Deus dos deuses, né? Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E isso não é uma coisa linda e só poética. Isso tem a ver com o fato de que eles sempre foram idólatras. Eles sempre colocaram como posso dizer, a alegria da sua vida, a esperança da sua vida, a sua fé em outros deuses. Então, se você pega, por exemplo, capítulo 15, versículo 11, quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor, glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas, estendes tua mão direita e a terra engoliu nossos inimigos. Quem entre os deuses é semelhante ao Senhor? Então, isso era muito comum naquele contexto, na realidade que eles viviam. E isso é um problema que vai ser tratado por diversas vezes, como por exemplo, a gente vai ver momentos em que o povo se desvia tanto dos caminhos do Senhor que eles chegam a sacrificar os seus próprios filhos em culto a outros e falsos deuses, né? Você vê o nível de absurdo que tinha, gente. Bom, enfim, e aí o pessoal sai do Egito, o Mar Vermelho engole o exército de Faraó, o pessoal tem a questão da rocha na água, perdão, do cajado na rocha, e aí sai água no meio do deserto. Ou seja, Deus vai mostrando o seu cuidado, né? Aí o povo fica super feliz, adora Deus, blá blá blá. E aí já começa a reclamação. E aí, gente, dois aspectos essenciais aqui do livro de Êxodo. Primeiro, é a gente entender que desde o início da história até hoje, a salvação é pela fé. Nunca foi a lei, nunca foram os méritos, sempre foi fé. E aí nós vamos ter o hall dos heróis da fé em Hebreus 11. Tá lá, quem quiser ver, tá lá muito bem explicado. Então, a fé sempre foi o que salvou as pessoas. E fé no quê, gente? Fé em Deus. Fé que Deus cuidaria, manteria, protegeria e cumpriria suas promessas na vida do povo, salvando o povo. Então, isso não mudou. Antiga aliança, nova aliança, tá, beleza, tem essa questão teológica, mas em todo momento a salvação foi pela fé. E fé em que Deus é aquele que nos mantém. Única e exclusivamente na obra de Cristo. Então, só Deus pode salvar. A salvação é pela fé, fé em Deus. Fé no seu poder, na sua misericórdia e graça. Certo? Então, primeiro aspecto do livro de Êxodo. Salvação é pela fé. Por fé esse povo saiu do Egito. Por fé esse povo se manteve vivo no deserto. Por fé esse povo não morreu. Tudo foi por fé. E outro aspecto interessante é que nós precisamos entender através do livro de Êxodo que o grande problema não é sair do Egito. O grande problema é tirar o Egito de nós. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito continuava neles. A mentalidade de escravo que eles tinham, ela se manteve. Eles eram escravos, eles apanhavam para trabalhar. Eles tinham cargas de trabalho completamente desumanas. Isso era péssimo, mas quando Deus tira eles e leva para uma nova vida, onde eles têm que depender do Senhor para tudo, eles começam a se queixar e sentem saudade do Egito. Então, eles estão no deserto, está começando a acabar os alimentos, eles começam a reclamar: Moisés, mas lá no Egito a gente tinha carne, a gente tinha isso, mas no Egito vocês eram escravos. No Egito vocês comiam migalhas. No Egito vocês não sabiam o que é ser verdadeiramente livre. Quantos de nós vivemos assim, gente? Aceitando migalhas das pessoas, aceitando migalhas nos ambientes, vivendo como escravos dos nossos prazeres, vivendo como escravos das nossas
inseguranças, sabe? E aí a gente vive uma vida assim e quando Deus nos tira disso, a gente fica com saudade, porque a gente é assim. Então o desafio aqui é tirar o Egito do povo e Deus vai lá e dá o maná, que era comida. Comida, gente. Sabe o que é chover comida? Carne do céu. Eles viram isso depois de ter visto o mar se abrindo e fechando, engolindo um exército. Eles viram sair água da rocha. Eles viram tudo isso e continuaram não dependendo, não se submetendo, não tendo fé que Deus era quem os salvava. Então, tirar o Egito de nós, gente, é muito difícil, muito difícil. E Deus é maravilhoso, porque Ele vai revelando o seu favor a cada instante, mesmo que nós o esqueçamos, mesmo que nós o traímos, Ele continua sendo fiel. Então, esse é o povo. Esse é o povo. E é importante pensar no povo porque eles tinham uma pessoa com mentalidade de escravo, sabe? Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, ó, tem o maná no capítulo 16. Olha que interessante, né? Aquela mentalidade de que tudo vai acabar e que não podemos confiar e ter fé plenamente em Deus porque vai faltar. É a mentalidade que eles tinham de uma vida de escravos, né? E aí Moisés tem a questão do maná e ele fala, gente, não guardem nada, porque amanhã o Senhor vai dar a porção. Ou seja, Deus vai dar o alimento de cada dia. E o povo não se contenta. A gente não se contenta em ter o alimento de cada dia. A gente quer sempre que sobre. A gente quer sempre ter guardado. E aí o que acontece aqui no dia seguinte, esse povo que guardou esses alimentos acordam cheios de vermes, enfim. Porque Deus realmente queria que eles aprendessem a depender dele no dia a dia. E olha que Deus já tinha feito muita coisa para eles confiarem, mas mesmo assim eles continuavam desviando o seu olhar do Senhor. Aí no 17 sai a água da rocha, que é a história que eu falei. Depois eles começam a se envolver em guerras. Então nós estamos falando de uma época onde o mundo era muito tribal, muito sanguinário. Tinham muitas guerras, não que não tenha hoje, né, gente? Mas tinha muito mais. Eu acho que essa parte assim de respeito, direito internacional, sei lá, justiça, órgãos regulamentadores e mediadores da sociedade já não existiam, né? Então eles resolviam do jeito que pode. Então eles lutam com os amalequitas. Tem uma história muito interessante aqui, que é o seguinte: Moisés ele mantinha o cajado dele em pé, enquanto ele mantinha o cajado dele em pé, erguido aos céus, o povo vencia a luta. E quando ele cansava e abaixava, o povo começava a perder. E aí vão aparecer dois caras aqui bem legais, né? Da história. Deixa eu ver o nome aqui. Arão e Ur. Arão era irmão de Moisés, importante falar isso. E Arão foi nomeado como o primeiro sacerdote da história. Então, Arão era o líder espiritual deles, assim, junto com Moisés. E Ur, que era um cara muito importante também, um dos grandes aliados de Moisés. Esses dois caras vão manter os braços de Moisés em pé. Isso é muito interessante porque no contexto da religião, gente, a gente gosta de centralizar, né? Os líderes gostam de manter e perpetuar o seu poder, mas desde o início Deus está ensinando que você precisa dividir o fardo, que você precisa ter pessoas de confiança para andar com você, que você precisa treinar novos líderes. E é interessante que aqui já aparece Josué, que vai ser o sucessor de Moisés como líder do povo. Josué já era um dos grandes líderes de batalha. Então, percebe como Deus vai preparando pessoas, Moisés vai delegando as coisas. Inclusive, depois que acontece essa batalha, né? O sogro, né, do Moisés, que era Jetro, ele vai dar uma orientação para Moisés, falando assim, cara, tem muita coisa para resolver, muita gente. Se você ficar conversando com todo mundo, tentando atender todo mundo, cuidar de todo mundo, não vai aguentar fazer o que é essencial você fazer, que é representar o povo diante de Deus. Então, levanta uns caras aí, levanta uma galera, sabe? Ensina essas pessoas para que eles possam legislar pelo povo e resolver as questões do dia a dia. Ou seja, o tempo inteiro delegando, repartindo, passando à frente, sabe? A gente tem tanta dificuldade disso porque no sistema religioso, ainda assim, a gente vive numa mentalidade de escravidão.
Se eu repartir, se eu passar, se eu ceder, eu vou perder. Então a gente parece que está sempre com algo a perder, né? Sendo que na verdade o que Deus nos ensina é, cara, dependa de mim todo santo dia. Deixa que eu cuide de você todo santo dia. O que for seu eu vou te dar. E é muito difícil a gente viver assim. Mas é o desafio, né? Bom, e aí acontece tudo isso. Então perceba que esse capítulo 14 até o 20 tá tratando a saída do povo, a organização deles nessa vida que vai acontecer no deserto, porque eles vão ficar 40 anos no deserto. E eles vão ficar 40 anos no deserto enfim, um trajeto que poderia durar meses, mas dura 40 anos porque o povo ele vivia em ciclos de desobediência e por isso as coisas não aconteciam, não andavam, enfim. A gente pode falar sobre isso em outro momento, né? Bom, e aí beleza, acontece tudo isso. Jetro, que era o sogro dele, aconselha ele. E aí, no capítulo 19, partindo por 19 e 20, Deus vai se revelar para ele, para Moisés, no deserto. E não, perdão, no monte, né? E não só para Moisés, mas também para o povo. E aí eu quero entrar numa situação muito interessante, gente. Deus é o ser mais poderoso do universo e ele não pode ser comparado a nada que existe aqui. Tem inclusive um texto, né, do Êxodo, que é quando Moisés ele pergunta a Deus, isso antes do povo ser liberto, né? Deus, vão perguntar para mim, o povo, né? Vai perguntar para mim qual que é o seu nome? Quem que é você? Como é que eu posso descrever você? O que existe que eu posso usar como ferramenta de comparação para que as pessoas entendam quem você é? Para que as pessoas coloquem você numa caixinha e falem, agora eu entendi quem ele é. Entendeu? E aí Deus fala para Moisés assim, fala para eles que eu sou o que eu sou. Gente, o que é isso? Eu sou o que eu sou. Tá, você é o que você é, ok, mas o que você é? Como é que você é? Qual que é a sua cara? Onde você mora? Eu sou o que eu sou. O que Deus estava tentando dizer para Moisés? Moisés, não existe nada que pode ser comparado a mim. Eu tô fora do campo de comparação. Eu tô fora das coisas que foram criadas. Eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o mantenedor de tudo que existe. Tudo que existe, existe em mim. Porque eu não sou. Não cabe sei lá, num experimento científico. Não, Deus não cabe num livro. Desculpa, não cabe. Deus não cabe aqui. Por isso que Deus se revela em carne. O verbo encarnado. Por isso que Deus, e a gente precisa entender isso, Deus não é cristão, Deus não é judeu. Deus é Deus. Deus não é propriedade de nenhuma religião. Desmond Tutu falou, né, aquele arcebispo sul-africano, Deus não é cristão. Então ele não está preso às religiões, gente. Ele é o ser que sustenta o universo. Não tem como explicá-lo. E aí esse ser se revela no monte. Imagina a visão que as pessoas tiveram. E aí a narrativa vai dizer que, se você pega do capítulo 19 aqui, ó, 2 meses depois que eles tinham saído, né, do Egito, acontece. E aí ele fez uma aliança, Deus fez uma aliança com o povo, falando, cara, vou cuidar de vocês, não vou deixar que nada falte, eu vou cuidar de vocês, vou preparar uma terra. Enfim, Deus vai, sabe, reforçando o seu compromisso com o povo. E aí é interessante porque Deus ele mostra o seu poder. Você imagina uma montanha enorme e aí você tem nuvens extremamente densas, escuras, tempestade de raio. É uma visão desesperadora, uma visão terrível que te dá medo. E eu acho que temor tem muito a ver com isso. Você imagina você ter uma visão de uma montanha no meio do deserto, com o topo coberto de nuvens densas, escuras, e uma tempestade de raio. Coisa absurda, gente. E você pensa, cara, isso aqui vai me destruir.
Só que aquilo não te destrói. Se não te destrói, é porque de alguma forma quer ter alguma comunhão com você. E essa visão é o próprio Deus que decide passar. Tanto é que no capítulo 20, Moisés fala assim, ó, não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Então é um povo tribal, é um povo que é acostumado com o contexto de escravidão. E aí Deus precisa se revelar de uma forma que bote medo neles, de alguma forma, para que eles não se percam completamente. Ou seja, é difícil você se relacionar com o escravo que não entendeu que ele é livre. Talvez você tenha que agir como o Senhor que coloca medo e através. É difícil falar isso, gente, mas através dessa relação de espanto, de medo, de temor, ele consiga direcionar o povo para o que é melhor para eles. É difícil explicar isso, mas é a realidade do que a gente está lendo aqui. Então Deus se revela dessa forma, dá inclusive uma orientação para que Moisés não deixe que nenhum. Oi, meu amor, o gato miando. Para que nenhuma das pessoas sequer encostem na base do monte, porque eles morreriam. Para que eles tenham realmente um choque e comecem a entender o que está acontecendo. Não adianta, gente, com todo respeito, você pegar uma pessoa que morou na rua 40 anos, você colocar ela numa mesa de pessoas ricas e cheias de códigos e trimelique e um monte de chiqueteza e achar que essa pessoa ela vai se comportar bem nesse ambiente na primeira. Não vai. Então Deus tinha que ter um caráter pedagógico com o povo que viveu a vida inteira como escravo. E é por isso que nesse contexto do Êxodo capítulo 20, Deus vai dar os mandamentos, vai dar as ordenanças para que eles vivam em harmonia. Os mandamentos, as leis, por assim dizer, a lei em si, ela expressa o caráter de Deus, expressa o cuidado de Deus, dando orientações para que o povo viva de uma maneira mais harmônica. Mas fato é, o povo não está pronto, ninguém vai conseguir cumprir a lei. Por isso que Paulo vai falar que aquele que errou em um só item da lei pecou em todos os outros, porque a grande realidade é que a lei nos mostra, e a palavra de Deus vai falar isso, nos mostra o quanto nós somos imperfeitos e incapazes de cumpri-la. Então, embora Deus tenha nos tirado do Egito, o Egito continua em nós. Embora nós não sejamos mais escravos do pecado, o pecado continua em nós. Ele ainda nos influencia. Essa é a realidade do povo e aí Deus vai lá e dá os mandamentos ao povo. A partir do capítulo 20, versículo 3, tem uma série de mandamentos. Bom, eu vou colocar aqui alguns que eu acho interessantes só para explicar o que eu quero frisar para fechar esse capítulo aqui, essa leitura de hoje. Por exemplo, no versículo 12, honre seu pai e sua mãe. Aí o 13, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não cobice a casa nem a mulher do próximo. Vamos voltar um pouco antes? Olha, não tenha outros deuses além de mim, não faça para si qualquer tipo de ídolo, não curve diante de nenhum ídolo. Aí ele continua, não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Olha que interessante, os mandamentos aqui, que são basicamente 10, né, os 10 mandamentos, 5 deles são sobre como nós devemos nos relacionar com Deus. E 5 sobre como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo. Então, ame o Senhor, seu Deus, acima de todo e todos, acima de qualquer Deus. Não faça falsos ídolos. A questão do sábado, né, que as pessoas não entendem, gente, é porque você está falando de um povo que tinha uma mentalidade de trabalhar todo dia, não tem direito trabalhista para quem é escravo. Essas pessoas vinham dessa realidade, aí Deus tira elas e fala, olha, vocês precisam aprender a descansar também, porque no 7º dia Deus descansou. Vocês precisam tirar um tempo para vocês celebrarem tudo que vocês têm e quem Deus é na vida de vocês. Porque o escravo, ele
trabalha, trabalha, trabalha e nada acontece. Só que vocês não são mais escravos. Então vocês trabalham, 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 mas se o Senhor não abençoar vocês, o trabalho de vocês é em vão. Não é o seu trabalho que te sustenta, é Deus. Então tira um tempo para agradecer a Deus por Ele te dar o seu sustento. Tem gente que até hoje guarda o sábado. Eu não vou entrar nesse tipo de discussão, porque eu acho que a gente precisa ter, em algum momento da nossa vida, nossa semana, seja lá do que for, um tempo mesmo para você descansar no Senhor e celebrar por tudo que Ele faz. Agora, colocar isso como uma imposição, aí é outra conversa, né? Mas percebe como Deus está cuidando do povo, ensinando o povo a ter uma relação correta com Ele e depois uma relação correta com seus iguais. Porque os iguais deles, os egípcios, abusavam deles, acabavam com eles. Deus não é assim. Deus está ensinando uma nova realidade. Olha, não mate. Se mataram vocês lá, não matem agora. Não cometa adultério. Se vocês viam o povo traindo, roubando as mulheres de vocês, ou até mesmo entre vocês, não cometam mais isso. Não roube. Enfim, uma série de coisas que é um cuidado para que as pessoas se relacionem com elas mesmas. E aí entra o Jesus Cristo na história, né? Porque ele fala, olha, a lei se resume em 2 mandamentos. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, como Jesus Cristo aparece nessa história, gente? Como ele se apresenta? Disse Moisés, versículo 19: Fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Nós somos covardes, gente. E nós somos covardes porque nós sabemos que não estamos aptos para nos apresentarmos dignos diante de Deus. O povo, nós precisamos de um mediador. E quem é o mediador entre nós e Deus? Quem toma a frente como nosso líder? Quem toma a frente e nos representa diante de Deus? O próprio Filho de Deus. Jesus Cristo encarnado. Ele é o nosso representante. Nós não estamos prontos para ter um encontro face a face com Deus. A visão é assustadora. E nós somos tão sujos que nós não podemos resistir à face de Deus. Mas Jesus Cristo é Deus de Deus, gerado de Deus e não criado por Deus. Jesus Cristo é o nosso representante. Aquele que vai diante do povo, face a face com Deus e nos representa. Paga a nossa dívida, toma o nosso lugar. É o nosso advogado, aquele que advoca a nossa causa. Aquele que nos ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida. E ele, tão maravilhoso que é, nos ensina também a não temer, no sentido de ter medo, o pavor do Criador, porque o próprio Criador envia o seu Filho para agora tirar o Egito de nós. Deus tirou o seu povo do Egito. Mas mais do que isso, o Egito que habita em nós é substituído pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos limpa, que nos transforma, até o dia em que nós de fato teremos um corpo glorificado e estaremos prontos e aptos para desfrutar dessa realidade de plena liberdade, onde, já que não somos mais escravos, também não seremos influenciados pela mentalidade da escravidão, mas desfrutaremos da liberdade que existe em Deus. Amém? Então é isso, espero que tenha ajudado e a gente volta para a próxima leitura. Obrigadão.